Enfim, agora a gente já viu sobre a estruturação do projeto. Outro ponto que agora a gente tem que fazer é gerar o arquivo .env, tá? Do projeto. A gente precisa gerar o arquivo .env e gerar key, que essa key vai estar dentro do arquivo .env, né? Depois vocês vão ver. Mas agora eu vou entrar um pouco a fundo sobre a folder do o Docker, tá? E depois a gente vai baixar ele lá. Bom, essa aqui é a pasta do Docker que eu fiz a configuração para a gente começar a mexer. E você vai ver que ele tem dois arquivos, o Dockerfile e o Docker Composer, tá? Aqui é essa versão service, a imagem do projeto, nome dev app, o container name para a gente poder acessar, e ele vai estar buildando lá o Docker Composer file. Ele está batendo numa imagem. Essa parada aqui de imagem seria Docker Hub. Eu consigo ter imagens para poder trabalhar com o Docker. Tá? Então, eu tenho um PHP, por exemplo, tem a imagem do PHP aqui. E eu instalo isso lá no meu Docker através de images. Tá? Então, você pega a versão mais recente dele, por exemplo, para poder começar a brincar. E você vai colocar isso aqui dentro do seu arquivo.docker. Segundo ponto, a gente não está utilizando o champ. Eu estou com o meu champ aqui. Não, eu nem tenho mais, eu já até excluí. Não, tá aqui, ó. Aqui. A gente nem está utilizando o champ, tá? A gente vai utilizar Docker. Tomem cuidado com isso, pelo amor de Deus. A gente vai utilizar... O champ só para usar o PHP mais de mim lá no banco de dados. Eu vou entrar mais a fundo no PHP mais de mim. Pera aí. Não se apega ao champ. O nosso champ agora é o Docker. Mas qual que é a parada do Docker aqui? Observa que aqui ele tem o Nginx. O Nginx é o Apache, é a mesma coisa que sei lá no champ. E clicar aqui para startar o Apache. É separado. Então você não vai utilizar ele. Tchau, morreu. Então eu já tenho configurado o Nginx, que está batendo lá na imagem dele. Nginx, que é lá no Docker Hub, ele pega daqui. Eu tenho configuração do Nginx, que é um servidor, tá? É um servidor. Docker é isso. Aqui tem a configuração do Nginx, vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Eu dou manutenção aqui o que for necessário. Vocês só precisam entender e rodar, né? Subir. Então tem a configuração aqui do Nginx, que é o servidor. Aí tem a configuração do MySQL, que é o banco de dados, que a gente vai acessar também o banco de dados. Essa MySQL Database, ele está pegando lá do .env, ele pega o nome do banco de dados, a senha e o password e o user. Ele está pegando lá do .env, as info aqui. Aí a porta que ele vai estar rodando, então aí você acessa ele como localhost 2. E essa porta, e ele vai acessar o MySQL. E o PHPMyAdmin, né? Que eu tive que configurar também, para a gente poder acessar lá nível de interface lá, o que a gente já está acostumado, né? PHPMyAdmin já veio configurado. Beleza. Antes de a gente começar a brincadeira, vocês precisam ir lá no Google e baixar o Docker Desktop. É esse cara aqui. Aí no meu caso eu baixei aqui, né, pro Apple. Você pode vir aqui, ou já tem aqui, ó, install Docker Desktop. Aí eu já clico aqui, que ele já vai baixar para você. Talvez se você tiver no Windows, talvez você precise habilitar esse Hyper-V aqui, tá? Perdão? Se você tiver no esse cortou a voz. Hyper-V aqui. Talvez você precise habilitar. Tá. Se não me engano é na BIOS. Mas qualquer coisa é só me falar que a gente vê junto. Aí você precisa instalar o Docker.
Bom, clicou aqui em instalar, ele já vai estar aqui para você. Tá? No meu caso aqui, o cara tá aqui, já tá aqui na minha barrinha. Lembre sempre de, quando você for trabalhar, abrir o Docker. O Docker tem que estar aberto, senão ele não vai começar a brincar, você não vai conseguir brincar com ele. Vou dar um exemplo aqui de um erro que eu apanhava muito, aí com o tempo que eu fui descobrir up, por exemplo. Ó, observa que eu dei um Docker Composer up, ele vai fazer o quê? Ele vai subir tudo esse service aqui, tudo Nginx, tudo MySQL, ele vai subir tudo que eu configurei aqui em Docker Compose YAML. Ah, e lembrando que aqui ele está buildando o Dockerfile, né? A partir do Dockerfile. Aí lá no Dockerfile, ele está pegando a versão do PHP 8.1. Aí os argumentos que vai aparecer no terminal quando a pessoa logar, né? Aí aqui é só algumas dependências que eu coloquei para instalar lá no servidor. Aí ele já instala o Git, o cur, zip, um zip. Aí ele instala as extensões, né, do PHP para a gente poder utilizar lá no terminal. Então agora, se eu for querer trocar a versão do PHP, seria aqui. Observa que quando eu fui dar um Docker Compose Up, vocês vão ter muito esse problema, tá? Eu tinha muito esse problema, ficava apanhando, procurando as coisas no Stack Overflow, por uma coisa boba. Eu tentei esse Docker Compose Up, ele deu pau. Ele falou, Daimon tá morto. Sabe? Tipo, ele deu esse problemão aqui. Por que ele deu esse problema? Porque o meu Docker Desktop não tá aberto. Ele tem que estar aberto para você poder começar a mexer nele. Então eu vou clicar nele aqui. Alô? Oi? Eu tinha dado uma travada. Ele vai ficar nesse Docker Desktop Start. Você tem que esperar ele terminar. Se quiser logar aqui, beleza. Vai ter situações que você precisa, por exemplo, como eu já estou usando o Docker como servidor, tem situações que você precisa vir aqui em configurações, em Resource, aumentar a memória dele. Eu já precisei fazer isso quando eu estava trabalhando com um sistema da gringa lá que tinha bastante informações. Então, quando estava utilizando Elasticsearch, por exemplo, eu tive que aumentar a memória. Isso é bom ou ruim? Se você estiver utilizando uma memória boa no PC, é bom. Caso contrário, é ruim. Ele vai pegar 4.2 GB da sua memória. Então, olha o peso aí já. Beleza, vou deixar como tá padrão, a gente não vai precisar mexer. Beleza, ele já tá rodando. Tá done. Olha ele aqui verdinho. A engine já tá rodando. De resto, mais nada, só para abrir. Agora, se eu for tentar acessar o MySQL ou o sistema, né, se eu for acessar o sistema lá, por exemplo, nessa localhost, através do localhost, a porta do Nginx, que ele vai pegar nada mais nada menos acessar o meu projeto. É isso que ele vai fazer. Tá lá. Vocês acham que ele vai funcionar? Não, ele não vai funcionar. Por quê? Porque para mim fazer ele funcionar, eu preciso dar o Docker Composer Up, que ele vai subir tudo minhas coisas. Observa que aqui no terminal eu tô na raiz do projeto mesmo, sabe? Projeto principal, na raiz. Aqui tô na raizona. Quando eu dar o Docker Compose Up, eu não vou passar o up direto, eu vou passar "-d" para ele ficar em background. Então eu vou mostrar a diferença para vocês. Mas não dá aí no terminal, dá com o ponto D. Se eu dar o ponto up, olha lá, ele vai criar. Ele fica assim, tá vendo? Como se fosse um console log.
Aí você vai ter que abrir outro terminal. Então não é isso que a gente quer. Eu vou Docker Compose Down para morrer todo mundo. E agora eu vou dar um Docker Composer up -d, tá? Que é o que vocês vão fazer aí. Docker Compose up -d. Ou seja, eu quero subir todo mundo em background. Não quero que fique aqui o log para mim. Aí. Ele vai falar que tá done, que ele subiu todo mundo. Ele subiu o Nginx, ele subiu o MySQL, ele subiu tudo. Então, se eu entrar lá no Docker Desktop, ó, já identificou para mim que já tá já subiu já. Mas ele tá amarelinho, ainda preciso consertar. O MySQL parou de funcionar. Olha que maravilha. Deixa eu ver o porquê. Ah, tá. Ele deu esse problema porque observa que ele tá falando aqui, ó. Eu tô pegando DB Database, eu tô pegando DB Password e não achei. Por quê? Ele tá pegando o arquivo .env, né? A gente não gerou. Mas não tem problema, a gente vai arrumar isso. Agora, já que eu subi, consigo dar um Docker Compose. Deixa eu dar um Docker PS. Observe que quando eu dou um Docker PS, eu vou abrir o projeto em outra linha de comando para ficar mais fácil para olhar. É esse aqui, Labro 9 com CRUD, com Docker. Já tá aqui já não. É esse projeto aqui mesmo. Se eu dar um Docker PS aqui, quando eu passo PS é porque eu quero listar para ver todo mundo que subiu. Para mim ter certeza que tá todo mundo rodando. Tá o MySQL. Agora como ele tá em background, né? Então tá todo mundo rodando bonitinho. Menos o MySQL que deu aquele problema que a gente vai consertar agora. Então, beleza. Tá todo mundo aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai acessar pelo terminal. A gente vai acessar. A gente vai dar um Docker Compose exec. Vai dar um Docker exec mais o nome da app, que é homedev laravel 9. Esse é o container name que está apontando para o meu projeto. Então, ele está apontando aqui para o meu projeto. Então eu vou acessar aqui docker exec o nome da imagem. Essa imagem está aqui, ó. É esse cara que eu quero acessar, que é o app, é o Laravel. É o Laravel, que é o meu projeto aqui, ó. Ele simplesmente cola lá no servidor esse cara aqui. Então eu vou acessar esse cara através do bash, que é via linha de comando. Aí não acessou, porque acho que acho que é o nome do projeto, se eu não me engano. É homedev-app. Ele não acessou o servidor. E dou um enter. Beleza, agora sim ele acessou. Tome muito cuidado com isso, ó. Observa que eu dei o docker exec lá, o projeto, o homedev laravel 9. Ele retornou a mesma coisa. Não é isso que a gente quer. A gente quer acessar o terminal lá do servidor. Esse cara aqui nada mais é que o app do Laravel. É o projeto. Ele simplesmente vai... Tudo que eu fazer de modificação agora aqui dentro, ele vai refletir aqui para mim. Ele faz uma mágica. Por quê? Ele está aqui em workdir e volumes. Então tudo que for feito em ponto barra, ele vai mandar para bar www, por exemplo. Ele vai mandar tudo para mim aqui. Qualquer coisinha que eu fazer lá dentro do meu container agora. Então agora ele acessou aqui, ó, homedev root, o ID. Então agora eu estou aqui no meu terminal. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai gerar o arquivo .env.
para mim gerar o arquivo .env, eu vou... já tem um CD exemplo lá, será? Não. Bom, não tem um .env lá, mas seria essa configurações aqui que vocês vão pegar para estar fazendo o arquivo .env lá. Eu já tenho uma aqui que eu vou disponibilizar e vou me basear por ele. Tá? Então eu vou passar esse arquivo .env para vocês aí. Aí é só baixar, dar o new file .env e colar aqui todas aquelas configurações que vai estar aqui para você. O arquivo .env nada mais é que vai ser o nome do app, a variável appenv, que é local, e appkey, que ele gera, né, pra gente automaticamente. Eu vou apagar isso, vou gerar lá fazer ele gerar automaticamente, a gente está começando um projeto novo, né? Aí a URL, aí aqui tem especificações do seu banco de dados, DB Connection MySQL, DB Host MySQL, a porta, a database e o username e o password. Agora aqui vai funcionar, que é aqui ele está pegando lá do meu arquivo .env. Então, tem coisas que a gente não vai utilizar aqui? Tem. Podcast, cache, session driver, a gente não vai utilizar mais nada lá para baixo. A não ser que conforme for o desenvolvimento a gente precisa utilizar. Mas por enquanto a gente não vai usar integração com e-mail, com mail, né? Então a gente não precisa ter essa configuração. Mas enfim, vou deixar aqui. Agora a gente precisa gerar o key, né? Sempre que você baixa o Laravel você precisa gerar o key. Para gerar aqui, observa que se eu estou aqui no meu terminal, sem dar o composer exec para entrar dentro do lado do servidor, e se eu tentar dar qualquer coisa, docker compose app, qualquer coisa aqui, vamos supor, no terminal, né? Ele não mostrou. Deixa eu pensar uma situação para aparecer esse problema. PHP Artisan, por exemplo. Quando eu dou um PHP Artisan aqui, observa que ele dá um erro aqui para mim, que é o seguinte. Ele deu um erro aqui do PHP. Ele falou, isso aqui, essa library não tá ativa aí, que não sei o que. Exatamente. Você não precisa se preocupar com a versão do PHP do seu PC. Você pode ter a versão da meu PHP do meu PC aqui, por exemplo. Ele está dentro do servidor ali. Mas a versão do meu PHP aqui, PHP-V, é a 8.0.20. Eu poderia estar usando a 3. Você não vai... Então eu estou utilizando a versão PHP 8.0 aqui no meu PC. Eu poderia estar usando a 4, por exemplo. Você não vai misturar o que você usa aqui, local, com o que tem no Docker. Observe que no Docker eu estou usando a PHP 1.1. Então não faz diferença. Você não precisa se preocupar com o que você está usando no desktop. Porque o que a gente vai utilizar é o que vai estar lá dentro do nosso servidor. Que no caso seria aqui, dentro lá do server. Então lá dentro do meu server eu estou usando 8.0. Acabou. Como a gente está utilizando o Docker, aí para você conseguir utilizar aquela versão é através daqui. Aí beleza, estou aqui dentro do meu server. Primeiro ponto principal. Deixa eu fazer aqui outra vez. Linha de comando. Vou dar um docker compose exec e um nome. Dev app. Vocês vão precisar fazer isso aqui
para instalar algumas dependências. Até quando você baixa, né? Você baixou aqui, primeira vez, você tem que dar um docker exec para entrar lá. Entrei no servidor. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar o composer install, senão você não vai conseguir trampar. O docker já está rodando, já eu consigo acessar ele lá nível localhost agora. Se eu voltar aqui para o terminal, acessar localhost e a porta, ele já tem alguma coisa lá. Nem. Tá rodando o Docker. Que eu dei o Docker Composer up. Já tá rodando. Então agora eu consigo acessar ele através do localhost e a porta do Nginx. Aí beleza, já tá rodando, a gente pode começar a brincar. Agora eu vou entrar lá dentro do container, né? E vou dar o composer install para instalar todas as dependências. Sempre é assim. Primeiro, baixou o projeto, composer exec, um nome, bash, nível terminal, composer install, para instalar todas as dependências. Porque às vezes você tem alguma coisa lá no sistema que não vai acabar funcionando, sabe? Que tem dependência. A gente vai ter lá o uso de e-mail, alguma alerta, você dá o composer install ali para rodar tudo, né? Olha lá, beleza, já instalou todas as dependências. Baixou o projeto, essa aqui é a primeira coisa que você tem que fazer. Observe que eu estou aqui no terminal lá do servidor. Se eu faço no terminal normal, sem utilizar o servidor lá do Docker, se eu dar um composer install aqui, eu não estou dentro do Docker. Se eu dar um composer install aqui, pum, deu pau. Deu pau porque ele está pegando a versão do meu PHP que eu tenho na minha máquina. Eu não quero a versão do PHP que eu tenho na minha máquina, eu quero o que tem do Docker. O que está aqui dentro do servidor, que é 8.1. Deu composer install para instalar todas as libras. Beleza. Agora o nosso próximo passo, como ele está falando aqui, para a gente gerar aqui, né? Para a gente... Aí eu subo os containers do projeto, dá um docker exec e instalar todas as dependências no projeto. E para gerar essa aqui, a gente vai fazer a mesma... A gente vai ir lá no servidor do Docker. Tome muito cuidado com isso, por isso que eu estou passando atenção ali, tá? Às vezes vocês acabam fazendo no terminal, dá erro de PHP e é porque você não está dentro do container. Isso acontece muitas vezes. Então observa que aqui eu estou dentro do meu container e aqui eu estou dentro do meu projeto. Se eu dar um PHP Artisan Key Generate, opa, lá. Observa que lá dentro do meu servidor que eu passei isso e já refletiu aqui para mim. Então, ou seja, tudo que você fazer lá no server vai refletir aqui. Porque ele está vindo lá de ponto barra e jogando tudo para atacar. Então, tudo que você for fazer, você não vai fazer direto aqui. No terminal, né? No terminal sem ser no servidor lá. No Docker. Você acessa lá o server. Tudo que você faz lá, reflete aqui. Tudo que você faz lá, reflete aqui. Uma instalação de alguma libre instalou, vai refletir aqui. Então o papel é sempre acessar lá pelo Docker, instalar algumas dependências que vai refletir aqui. Caso você faça ao contrário, vai dar problema. Vai dar problema. Às vezes vai aparecer aqui alguns erros para você no terminal. Aí esses erros é porque você tem que fazer dentro do container para refletir aqui para você. Isso é só questão de libre, tá? Questão de libre. Para criar controller, por exemplo, a gente vai dar um PHP Artisan, controller create, aqui dentro do servidor também. Beleza, aí a gente já gerou aqui, né? Então lá pra gente, lá no localhost, agora já vai estar de boa. Welcome. E aí? O terminal vai ser feito no servidor, que você no Docker.
Não vai ser mais um. A outra pegada também é a gente acessar o MySQL agora, o PHP MyAdmin. Como está configurado aqui, você só vai acessar o localhost com essa porta. A porta que ele está apontando. Então vou acessar lá localhost e a porta que ele está apontando. Tanã. Done. Sem champ. Tudo configurado pelo Docker. Agora se eu acessar a do Nginx, que é o servidor, fosse um Apache. Tá rodando quem? Então agora eu consigo consultar meu banco de dados. E a mágica acontece. Consigo consultar o banco. Aí eu... Tipo assim. Pode falar. Vamos, pode falar. Tipo assim, você sobe pro servidor essa imagem, tipo, todas as dependências e tal. Daí você usa o que está sendo baseado no servidor na sua máquina. Agora, por exemplo, para a gente começar a brincar aqui, eu teria que fazer o quê? Essas configurações aqui eu escolhi porque eu quis escolher? Não. Essas configurações aqui no ambiente de desenvolvimento tem que estar idêntica à produção. Lembra aquilo lá que eu falei para vocês? Se não tiver idêntico ao que você usa em produção, dá problema. Ponto de versão. Então, vamos supor que eu estou na hospedagem da local web. A local web utiliza o MySQL. Aqui não... O PHP MyAdmin não vai variar muito, mas o MySQL versão, sei lá, usa o MySQL e do servidor lá eles utilizam Nginx ou Apache. Aí o que você faz? Vamos começar usando o Apache, vamos utilizar o nome do Apache, pegar a imagem do Apache lá. Você vai configurar de acordo com o que está em produção. Essa é a pegada. Então isso aqui, toda essa configuração aqui é tudo que a gente vai utilizar em produção. Lá tá rodando Nginx, lá tá rodando Laravel 9, né, que a gente vai usar aqui agora, tá o MySQL, é isso, tá usando a mesma coisa aqui lá. E acessamos aqui. E vamos, espaço para dúvida agora. Vocês entenderam alguma coisa? Tem alguma coisa para perguntar? Aumenta agora. O conceito eu acho que tá ok. Tipo, talvez O conceito é para não utilizar o champ. Sabe? O conceito é para não utilizar o champ e a gente não tem esse problema de todo mundo tá utilizando a mesma versão, né? Um bem desenvolvimento. E se na minha máquina funciona, na sua também vai funcionar agora. Lembra que sempre que você tem que estar acessado aqui, ó, como o root lá, tem que dar o docker exec para acessar. Sempre acessado aqui, ó. Sempre vai mandar por aqui. Porque lá do server ele reflete aqui. Através desses volumes aqui, tá vendo? Então tudo que vem de lá vem para cá. Então lá, a partir agora como que eu tô lá, acessei, você vai criar controller, você vai criar o controller por aqui. Então PHP, artisan, make, controller. Você vai fazer tudo por aqui. Aí você vai ver que ele vai refletir tudo aqui para você. Controller, modders, seeders, factors, tudo lá pelo linha de comando do servidor. E isso fica salvo no servidor depois? Não, isso reflete aqui para mim, ó. Reflete pra... Sabe que eu criei o arquivo .env? Aqui, ele reflete aqui para mim. Aqui, um controller, por exemplo. Foi lá no servidor, dá um PHP, artisan, make, controller, teste, por exemplo. Boom. Reflete aqui para mim. Ó. Legal. E tudo que vai estar sendo feito lá, ele vai estar refletindo aqui para você. O Docker é isso. Complicou, mas mas o que? Vocês têm que estar por dentro. Conhecimento em utilizar um ambiente de desenvolvimento no Docker, por exemplo, já vai fazer uma diferença enorme na vida de vocês.
Tem mais alguma questão além disso? Ah, pra mim tá tranquilo, cara. Pra mim tá de boa. E você, Denis, meu? Ah, tá de boa. Assim, vou pegar mais hora de fazer, com certeza. Acho que eu vou já até baixar tudo que tem que baixar depois de formatar o computador aqui. E é isso. Já vou partir para os projetos. Agora dá pra você usar o Docker agora, não precisa usar mais o... Precisa mais do Champ. E muito legal, porque o Docker ele é muito usado, né? Então já vou pegar muito assim, usado. o Docker. Só que assim, observa que quando ele é muito usado, mas assim, quando é um nível mais full very hard, é o cara que vai mexer com DevOps. Agora a gente acaba pegando o lado mais easy da coisa. A gente não acaba mexendo muito em configurações. Observa que eu só subo, entro dentro do servidor, crio minhas dependências, só vou subir e descer, subir e descer. É só assim. Porque a gente só está desenvolvendo, então essa é a pegada do Docker. Em nível de desenvolvimento. Agora o cara que é de DevOps vai fazer um monte de bagulhelada, mas nós... DevOps fica com essa bucha. Ele vai mais longe, ele não é só isso não. O Docker não é só isso, ele vai mais longe.